E a outra pergunta que eu tinha para ti é que, assim, em termos de estrutura, assim, o que tu acha que poderia melhorar aqui na escola de educação física? Eu imagino que tem bastante coisa, né? Mas, assim, prioridades, assim, né? Sandro, uma das coisas que eu noto, assim, e que faria uma boa diferença, nós temos uma quadra coberta. Nossa quadra é a céu aberto, então, assim, a gente tem aula, às vezes, alguns dias no primeiro período. O salão ali nunca foi quadra. Não, nem pode jogar bola ali dentro, porque é muito vidro, muita lâmpada. Nem, né? Com aquelas telas na volta, nem com aquelas telas. Porque eu me lembro que no São Francisco era bem parecido ali. Sim. E ele tinha aquela tela na volta e em cima. Sim, né? Que daí não deixava quebrar. Deixava a bola, é que daí também é um investimento que eu acho que... Seria até mais caro, de repente. Não sei te dizer, mas o fato é que teria que investir uma... Agora isso é fato, né? Dia de chuva não tem como fazer. Dia de chuva é complicado. A gente fica mais em sala de aula. Aí se fala um pouco sobre teoria. Nós temos alguns jogos que eles gostam, damas, xadrez, jogos de também, carta, né? Eles gostam muito, aquele jogo de Uno. Sim, pois eles jogam bastante. Não existia aquele, não sei se tu conhecia aquele. Esses dias eu pedi assim, vocês vão me ensinar a jogar esse Uno uma hora, porque eu quero fazer o Uno matemático. E aí vocês vão me ensinar isso aí, porque na minha época não existia isso. Eu acho que na minha época tinha esse jogo, era parecido, não sei se era igualzinho, mas se chamava Can-Can. De repente mudou de nome, mas se jogava já. É um jogo bem legal, bem legal. Todo jogo tem raciocínio, né? Você desenvolve o cognitivo do aluno, isso é legal. Então, isso eu acho uma coisa interessante que eu vejo eles jogando xadrez, eles pedem para jogar, né? Então, assim, eu já pedi pro Claudião, que é o nosso financeiro aqui da escola, para comprar alguns jogos. E ele comprou jogos de Uno. Tem que trazer o tabuleiro, eu ia trazer hoje. Isso. E a gente tem os jogos de Uno, eles pedem bastante. Então, assim, eu tenho alternativas para dia de chuva, quando a gente fica ou usa o salão, ou usa a própria sala de aula. Então, a prioridade seria uma quadra coberta. Uma quadra coberta, né? você não te imagina, no verão. Com a direção nova aí agora. Eu vou tentar falar com a Cleusa, porque ela de repente pediria, mas depende muito da Secretaria de Educação, né, do governo. É caro para fazer isso, é caro, mas é super útil, né? Eu te lembro que teve uma época que teve uma campanha aqui para a direção, né? E uma das coisas que se tinha de plano, que eu achei muito boa na época, a ideia, pena que não né, eu acho que por problemas financeiros não pôde se concretizar, que era inclusive ter banheiro lá, né? Sim, um vestiário. Vestiário com banheiro. Sim, seria muito bom. Porque, pô, eles vão lá pra tua aula, às vezes lá dos estudos, depois essa sala aqui é quente, né? Depois é complicado, né? É complicado, vem todo suado, né? É bem complicado, né? Bastante gente, né? É difícil de controlar, né? Difícil de controlar. O pessoal transpira lá, suado. É a época dos hormônios e tal, né? Exatamente. É bem complicado, né? Mas quanto à quadra que eu estava te dizendo, da cobertura, por exemplo, se o aluno, nesse calor, aula 1h30, cara, aquele sol, aquele concreto do chão, pega fogo, né? Chega a sair fumaça do chão. Sim. Então, assim, se o aluno tem um problema de pele, se o aluno tem um problema de pressão, de repente fica meio escorregadio, isso eu cuido bastante. Às vezes, só deixa a gente jogar, tá só molhado o chão. Não, galera, se dá um problema lá. Que é quadra, assim, também, às vezes é o problema do piso ali, né? Que esse cara escorrega, se machuca feio, né? Chão duro, né? Né? Não adianta, né? E qual seria a outra alternativa que o chão teria, assim? Tem esses campos agora, né? Mas aí talvez uma grama sintética. Talvez uma grama sintética, mas sei lá, parquê, tabuão, aqueles, mas são tudo situações caras. Parquê é cruel também. Nem sei se usa mais parquê nessa. Eu acho que não. Eu já joguei futebol no salão também, assim, nunca fui bom, né? Sim. Eu já joguei, uma vez eu inventei de dar um carrinho no parquê. Desfolei de fora, se machuca, né? A própria grama sintética machuca, né? Quem joga em quadra de grama sintética, ela queima, né? E aquece também, né? A de São José, lá eles tiveram que trocar até, né? Sim, eles botam aquele pó de borracha junto, assim, pra amortecer. Bom, e outra questão que foi comentada aqui foi sobre... Eu fiz uma entrevista com a vice-diretora Águida, né? Sim. E eu perguntei para ela sobre o turno inverso da educação física para a gente complementar o sexto período, né? E aí eu disse assim, né, eu vou perguntar a mesma coisa para o Cris, para de repente fazer o contraponto, né? Sim. Porque o maior afetado é ele, né? Eu tenho a minha opinião, que para mim é mais benéfico. Agora, quem vai ser o mais afetado é o professor de educação física. Eu vou para a execução, né? Sim, tu vai para a execução do planejamento.
Mas, Sandro, como eu tenho todas as turmas da escola, pra mim não faz muita diferença, sinceramente. E se for pra ajudar a escola, pra ficar melhor o andamento e tal... A turma que tu trabalharia de manhã, tu vai trabalhar de tarde, que trabalhar de tarde, tu trabalharia de manhã. Tudo na vida vai ter prós e contras, né? Uma situação, ele vai fazer atividade física, vai transpirar e depois ele não retorna pra aula, né? Talvez ele tenha só a educação física e depois ele tá liberado, então tem isso também, né? Ele vem só pra educação física. Aí tem a parte ruim que é o gasto, né? Que é uma parte que é muito relevante, né? Nós temos almoço agora, uma coisa que no passado não tinha, né? Sim. E aí depende, o aluno almoça aqui e vai ficar. Mas eu trabalho. Bom, mas ele trabalha tem um comprovante. Pra quem trabalha é liberado, né? Por lei da educação física, né? De repente tu vai ter menos alunos na educação física. Sim, sim. Que de repente pra ti, talvez para fazer um trabalho mais... Talvez as turmas com menos alunos tu consegue fazer um trabalho de melhor qualidade. Isso é notório, né? Porque tu é um só, atende 20 ou atende 40. Sim. Tem uma diferença, tu consegue ser mais empático, mais específico com 20, né? Mas... Então pra ti, tu vê que não tem grande problema. Sandro, eu vou te dizer, eu não tenho essa experiência porque os 12, agora fechando 13 anos aqui no Feijó, sempre foi no mesmo turno, não teve turno inverso. Quando eu cheguei aqui então eu não tenho essa experiência, não sei como é que é, sabe? Eu vou te ser sincero, quando eu cheguei aqui, eu nunca acompanhei de perto, nunca conversei sobre isso, porque era normal, era assim. Era turno inverso. Era turno inverso. Funcionava, a escola funcionava, não tinha grandes problemas, eu né? acho que... Mas, assim... As coisas mudaram, tem outras realidades, que aí eu não sei se hoje seria... Um fator determinante que eu acho que poderia prejudicar é o gasto, né, Sandra? Às vezes o aluno termina a aula aqui meio-dia e meio e não quer ir embora, não quer ficar na escola. Esperando que aí ele vai querer ir em casa. De repente tem os 2 últimos períodos, né? Aí ele vai ter que ficar até as 4 horas lá, sei lá, por ali mais ou menos, esperando. Sim. Sabe? Então, assim, aonde ele vai ficar? O que ele vai ficar fazendo? A gente tá sem a biblioteca. Sim. Tá fechada. Né, que poderia ficar ali estudando e tal. Então, assim, é uma situação que também requer esse olhar, né? Planejamento. Esse olhar, né? De eles vão ter mais gastos e tal, mas faz parte, né? Claro, às vezes a gente tem que gastar, a escola é pública, tudo, mas tu acaba gastando com materiais, né? Eles gastam, alguma coisa sempre se gasta, não adianta. E para 2019, né, assim, em termos de outras atividades diferentes, tem alguma ideia nova? Sandro, assim, a maior aceitação deles é futsal, né? A quadra que a gente tem, e vôlei. São os esportes mais praticados. Alguns gostam de basquete também. Handball quase nada, de pouquinho, assim. Mas tu faz todos esses, a gente acaba fazendo, né? Sim. A gente acaba fazendo, pelo menos para vivenciar um pouco, né? Sim. Mas a grande aceitação é o futsal e o vôlei, tá? A gente sempre procura fazer um campeonato. Esse ano a gente acabou não fazendo de vôlei porque realmente não deu, choveu demais. Fazia de vôlei também. De vôlei, teve anos que eu abri campeonato de vôlei, mas a gurizada não procurou, daí acabou não saindo porque não tinha. E para fazer um campeonato tem que ter pelo menos 3 times, né? Sim. Futsal a gente sempre faz, é sempre muito legal. Eu fotografo com a gurizada, boto na rede lá. Até eu te dizer assim, depois se compartilham. Se puder pegar umas fotos lá para sem problema. Sem problema. No vídeo, né? Sem problema. Então, assim, tem planos para ter esse campeonato. O campeonato de futsal é tradicional, eu sempre fiz aqui na escola. Que época mais ou menos na metade do ano? A gente fazia perto do aniversário da escola, que se eu não me engano é final de maio. Tá, mas é que daí pega inverno também, é bem complicado. Todas, eu não faço por turmas normalmente, eu faço por turno. Mas aí no turno da manhã, o cara da 202 quer jogar com o da 313, eles fazem os times por afinidade. Tu deixa livre pra eles montar por afinidade, até porque tem turmas que não tem, de repente, tantos gurias, aí não dá pra formar o time, entendeu? Não então, tem todos que jogam futebol. E dessa maneira eu acho que eles socializam também bastante. Sim. Né? Daqui a pouco é o que eu te falei, através do gosto pelo mesmo esporte, se aproximam, né? Sim, não só na turma dele, de outras então eu abro e fica dentro do turno, né? O turno da manhã joga contra o turno da manhã e o turno da tarde joga contra o turno da tarde. E eu até achei muito engraçado, o Cheit comentou comigo, ele vinha seguido conversar aqui comigo, e aí ele comentando assim, os caras da nossa são muito ruins, os caras... E ele disse, bom eram os caras do terceiro ano do outro ano, aí deixaram os caras do primeiro ganhar. Cheit, bom goleiro, bem requisitado dos times. Ele disse assim, deixaram os guris do primeiro ano tomar conta, não, tem que botar uma ali na casa, né, são os terceiros. Esse ano foi um time de manhã, foi um time de primeiro ano. Da 102, né? Acho que foi a gurizada da 102,
dois ali, jogaram bem legal. Tá, mas tu tem alunos aqui que jogam time profissional, né? Sim, nós temos alunos que treinam no Internacional, outros treinam no Zequinha ali no São José, alguns fazem parte do Sesmar. Mas esses participam dos jogos aqui, do campeonato, ou eles se cuidam mais? Dos meninos do Internacional, de 2, um não jogou o campeonato aqui da escola e o outro jogou. Né? Às vezes até o próprio clube proíbe eles de jogar. Se né? machucar, de repente, aí tá... Cada clube tem as suas normas, né? Sim. Mas até onde eu sei, alguns pedem que eles não joguem para não se machucar, né? Eles não joguem. Mas aí fica a cargo de cada um, né? Eu cuido muito, eu prezo muito pela segurança deles, né, Sandro? Pela saúde, pela segurança, enfim, para eles que não se machuquem. Então, assim, é o que eu digo para eles, cara, eu posso estar sentado longe de vocês, conversando com 4, 5 alunos, mas eu tô cuidando de tudo que tá acontecendo no jogo. Se eu vejo que tá demais, assim, aí eu vou lá e dou uma baixada na bola. Pra evitar, e dizendo que o respeito tem que ser entre todos, né? Entre eles, né? Aquilo ali não é uma Copa do Mundo, não se justifica bater no colega, tá? Então, e assim, eles aceitam bem, isso é super legal, né? Tem um troféu, alguma coisa assim que você Sim, a gente compra troféu pro primeiro lugar e medalha de primeiro e segundo lugar. Né? Legal. Então eles têm essa recordação também. Eu nem sabia disso. Sempre compro. Tem medalha, sempre compro. Aí a escola compra. Ou a escola compra, ou às vezes eu cobro 2, 3 pila, R$4 deles. Claro que eu consulto eles antes, dá pra ser gurizada, pode ser, aí eles se organizam lá. É legal, né? Pra que a gente consiga comprar essas premiações, e às vezes eu tento trazer juiz de fora, um juiz pra apitar, seja de fora bem neutro, sabe, Sandro? Pra não dar margem aqui lá. Na época eles me falaram que tu ficava de juiz, né? Mas esse último campeonato eu apitei. Tu apitou. Eu apitei porque eu não consegui o juiz. Daí. De repente fica assim, se a Cris gosta mais daquela turma. É pra evitar isso aí, né? É óbvio que a gente tem as preferências, mas na hora do jogo não tem isso. Aí tu chama esses caras que trabalham de juiz mesmo, de repente até no gauchão lá, Série C, de repente. Tem um amigo que foi ex-árbitro, daqui a pouco convido ele, daí ele vem, eu vou lá e dou um agrado pra ele depois, porque também ele passa o dia aqui. É desgastante, Sandro. O último campeonato que eu apitei tava um calorão, cara. Peguei uma insolação até, de tanto tempo eu fiquei no sol. Isso é outra coisa que eu ia te comentar, assim, o teu trabalho como professor, a tua sala de aula é bem complicada, ainda mais a questão que não tem... A cobertura. Às vezes eu saio ali e vejo tu no calor, ali no sol, outro dia eu vejo tu passando frio ali no inverno, né? É bem complicado, né? São os ossos do ofício, tem que ter uma saúde de ferro. Tem que se planejar e se cuidar bem, né? Sim. Nosso clima aqui no Rio Grande do Sul muda muito, às vezes tu vem pra escola, tá 15 graus, chega no meio da manhã, já tá 25, 28. Sim. Então o efeito cebola aquele, tu vai tirando roupa e guardando, né? Tu já pensou planejar, né? Olhar, é o que eu digo pra eles, galera, dá uma olhada na previsão do tempo na noite anterior, ver como é que vai estar o dia. Até porque pra fazer os testes físicos ali, das avaliações, tem que estar tempo bom, a gente não vai fazer na chuva, não vou deixar o aluno se molhando lá pra depois ter aula, né? Sim. E eu também tenho os papéis, as folhas de chamada, é um documento, não dá pra molhar, então pra fazer a avaliação tem que estar dia bom. Então eu digo pra eles, cuidem disso. Isso faz parte da organização pessoal, né? A gente faz isso todo dia. Sim. Né? Pô, amanhã o que eu tenho que fazer? Onde é que é o meu trabalho? O que eu tenho de tarefa? Vou ir de ônibus, vou ir de carro? Como é que eu vou? Com que roupa eu vou? Organização pessoal, isso a gente faz todo dia. Sim. E alguma vez tu pensou em fazer parte do setor administrativo na escola? Ou tu pensa só, tu quer ser só professor mesmo? Eu já fui convidado para assumir vice-direção um turno, mas acabei recuando, né? Porque no momento estava querendo ser professor mesmo só, né? Ficar só como professor. Não sei, Sandro, no futuro talvez, né? A gente... Sim. Mais perto da aposentadoria, talvez queira... eu até conversei com a Agri esses dias. Um cargo diretivo, não sei. Não sei se tu chegou a ver a dela, né, que não tá, eu vi. Né, que a pessoa pega de surpresa, sim, né? A gente não é, na faculdade, a gente não tem essa formação. Né? Não, né? Mas, é uma falha, né? Mas como a gente vive dentro da escola, a vivência vai te mostrando e te ensinando, né? Sim, então, daqui a pouco também... E o ser humano aprende, é adaptável, né? Se tu não sabe, tu aprende, claro, né? Tu vai errar, vai, óbvio. Sim. Mas... aprende com o erro e vamos melhorar isso aqui, né? Detecta o erro e traz a solução, né? E a última coisa que eu ia te perguntar era assim, tu já viajou bastante pro exterior, né? Graças a Deus, eu acho interessante, né? A gente sempre tem essa curiosidade, né? De como é que é a cultura lá, como é que são as pessoas, como é que... Sandro, dentro do possível, cara... A gente vê as fotos lá, mas né, aquela coisa do saber, o contato próximo, né? Como é que é... A visão com os olhos mesmo, né? Tu sentir o cheiro do lugar, o ambiente, né? Cara, é super legal, é super válido, dentro do possível. Quais os países que tu teve?
Eu passei pela Itália, passei pela França, Espanha, Portugal, assim, algumas, um pouquinho. Na mesma época ou foi em épocas separadas? Foi em épocas separadas, Eu fui com os familiares e a gente conseguiu... todo lugar tem sua beleza, seus encantos, né? E o legal dessas viagens é tu conhecer um pouco de... O mundo é muito grande, né, Sandro? Parece óbvio o que eu tô dizendo, mas o mundo é muito grande. Então, assim, tu vê que tu é um grãozinho de areia nesse universo todo. Tão importante, na verdade. E tem gente em tudo que é lugar, a cultura é legal, os costumes... Tu aprende assim, pô, isso aqui pode, no nosso país isso aqui pode, mas no outro país é diferente. E a receptividade com o brasileiro, que eu já ouvi comentários assim, quer dizer... cara, eu acho que tem um pouco de discriminação, infelizmente o brasileiro não é tão bem visto lá fora. Claro que em alguns lugares tu vai encontrar pessoas que vão te receber super bem e outras que não... alguns europeus, nosso povo ele é muito acolhedor, o brasileiro, né? Sim. Às vezes tu cumprimenta o teu vizinho lá que tu nem conhece, mas tu cumprimenta. Sim. Assim, eu notei que na Europa, em alguns lugares, não tem muito isso, eles nem se olham. E até o gaúcho tem uma certa semelhança, né, com o europeu, né? Tem, a gente foi muito colonizado por italiano e alemão, né? Então a gente resgata também essas origens, esses costumes, né? Mas eu acho que a gente é bem... Eu, pelo menos, procuro ser educado e simpático com todo mundo, né? Oi, bom dia. Sim. Básico claro, da educação, que muitas vezes a gente não vê, infelizmente, as coisas se perdem. Sim. Né? Muito obrigado por te fazer um favor, com licença, bom dia, né? Às vezes não tem muito isso. Está se perdendo um pouco, infelizmente. O brasileiro está se perdendo um pouco, infelizmente, né? Mas eu procuro manter sempre isso, porque eu acho que é importante, né? Sim. Como eu te falei, o respeito... Pra mim, o respeito é a base de tudo, cara. Claro. É assim como, se tu for ver na raiz dos problemas, sempre há alguma falta de respeito. Guerra entre países, algum governo faltou respeito com o outro, né? Por interesses financeiros, econômicos. Não é por acaso. Não é por acaso. Briga de trânsito, alguém faltou respeito com o outro. Né? Então, essas indisposições da vida passam muito pela falta de respeito, a consciência de que eu tenho que ter consideração com o outro. Sim. E a nossa função como professor aqui ensina um pouco isso para eles, né? Muito. Nós somos educadores, antes de ser professores, ou junto ao ser professores, nós somos educadores, né? Não tem como separar, né? Não tem como separar, a gente trabalha com a educação, né? E para muitos a gente é espelho, né? Dessa juventude aí. Então a gente, não que a gente não faça nossas burradas de vez em quando, infelizmente, certeza, né? mas a gente procura fazer o certo, instruir com o certo, né? Sim. Para que eles tenham essa formação boa, né? Claro. Então eu queria te agradecer por aceitar meu convite. Foi um prazer. Eu convidei alguns colegas, não aceitaram, né? Sim. Uma coisa, eu até estava elogiando ontem para Cris, né? Assim, e para Márcia também, que eu fiz uma entrevista com elas ontem, e que assim, eu me admirei assim que a maioria aceitou uma boa, né? Sim, eu acho super legal, não tem nada demais que, até esses meus vídeos, não vai dar muita visualização, porque é uma coisa local, né? É de interesse da escola José Feijó. Alunos então, e comunidade escolar. É que nós, professores, podemos conhecer um pouco mais uns aos outros. Sim. A gente não tem tempo, né? Sim. E os alunos, eles têm curiosidade de saber como a gente pensa. Sim. Né? E até nem é questões particulares. Sim. Né? Até que eu nem te perguntei nada particular. Eu perguntei coisas da escola mesmo. Sim. Qual é o teu pensamento com relação à escola? Essa é a ideia da entrevista aí, né? Que é fornecer serviço para eles, né? Então não tem nada demais. Algumas pessoas justificaram para mim assim: eu não tenho nada que falar. Todo mundo tem alguma coisa pra falar. Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história, inclusive aqui no PJ. Né? Sim. E é legal a gente se posicionar, né, Sandro? Eu ouvi o Tite, treinador da Seleção Brasileira, que é um grande gestor de pessoas, de equipes, falando, né? É importante tu te manifestar. Isso é um erro. Tu te posicionar. Porque as pessoas... Né? Eu achei interessante, assim, depois eu fiquei pensando, tu é o que tu te manifesta. Tu é o que tu te posiciona. E na verdade tem. É muito verídico treinador, isso. Né? É muito verídico. As pessoas têm que saber o que tu pensa. Sim. Né? Até para justificar as suas ações. As tuas ações. Né? Então a gente tem que se posicionar. E aqui é um momento que a gente se posiciona com os assuntos que a gente está debatendo aqui. Inclusive, eu vou aproveitar já esquecendo, tu é colorado, né? Sou colorado. Assim, colorado. Como o que fez tu decidir ser colorado? É familiar mesmo? Sandro, a minha é sócio até, né? Eu sou sócio, eu vou aos jogos do Inter, tudo. O meu pai é colorado, tá? A minha falecida mãe era gremistona. O meu irmão
mais velho é gremista e a minha irmã mais velha, que nós 2 irmãos, é colorada. Colorado também. Meu pai, meu pai, eu ia aos jogos com meu pai quando era bem guri, depois ele parou de ir, não quis mais, mas ele nunca me forçou a ser colorado. A minha mãe era sacana, cara. Minha mãe era muito gremista e ela me chantageava pra eu ser gremista, sabe? E eu fui colorado porque sou colorado de sangue mesmo, sabe? Era pra ser colorado. Porque eu fui contra a vontade da minha mãe. O meu irmão, ela conseguiu convencer. Meu irmão, quando era bem pequeno, era colorado. Sim. Depois... Ela, vou te botar na escolinha do Grêmio e tal, e aí meu irmão virou gremista. E comigo ela não conseguiu, Não conseguiu, né? Então tá bom. Tá certo, obrigado, Sacris. Valeu, Até a próxima. Show de bola. Até a próxima. Valeu.